Fala aí pessoal, beleza? Moisés aqui para mais um vídeo. E é o seguinte, nesse vídeo aqui a gente vai conversar de um versículo muito interessante na Bíblia, que é Jó capítulo 2 e versículo 9, quando a mulher de Jó fala o seguinte, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Pessoal, tem muita confusão sobre esse versículo. Algumas pessoas falam, não, Moisés, a mulher de Jó falou, abençoa esse Deus e depois ele morre. Outros vão falar que é uma expressão idiomática. Enfim, pessoal, nesse vídeo então a gente vai investigar um pouquinho mais sobre o que a mulher de Jó realmente disse em Jó, capítulo 2 e versículo 9. Será que ela falou para Jó amaldiçoar o Deus? Será que a mulher de Jó falou para Jó bem dizer a Deus e depois morrer? E é sobre isso, pessoal, que a gente vai conversar hoje. E é o seguinte, antes de eu começar a falar um pouquinho sobre esse tema, eu já vou passar um recado bem importante para vocês. Eu vou pedir para vocês abrirem um pouco a mente de vocês sobre o que a gente vai conversar hoje. Eu sei que vai ter bastante gente aqui nos comentários falando, né? Mas assim, pessoal, vamos fazer uma análise um pouco mais técnica aqui e pode ser que o seu achismo seja um pouco diferente do que realmente a realidade diz sobre esse assunto, beleza? Então se tiver uma opinião divergente do que eu vou passar aqui, fica tranquilo, comenta aqui, mas comente de boa e a gente vai conversando sobre esse tema. Fechou? Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui então, ó. O foco do nosso estudo então é Jó, capítulo 2 e versículo 9. Eu não vou contar todo o histórico aqui sobre a vida de Jó, porque não é o foco falar disso nesse vídeo. Mas em resumo, a Bíblia fala que o inimigo toca na vida de Jó e ali o inimigo tira muitas coisas de Jó, tira sua fazenda, tira os seus bois, o camelo, enfim, tira algumas coisas da vida de Jó. E o que acontece, pessoal? A Bíblia fala que a mulher de Jó chega em Jó e fala, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. E é agora, pessoal, que a gente vai começar a falar desse versículo. Só que antes da gente começar a entrar aqui mesmo, né, no versículo em hebraico, a gente precisa ter alguns conceitos firmados primeiro. Vamos lá, quais são esses conceitos importantes que vocês precisam ter para entender esse versículo? Pessoal, quando teve o cativeiro babilônico, que a gente sabe que, inclusive vai até sair um vídeo essa semana aqui falando sobre esse cativeiro babilônico, a Bíblia fala que o povo foi levado cativo lá pela Babilônia e ali eles ficaram por muito tempo. O que aconteceu com o idioma hebraico, pessoal, nessa época? Lá no cativeiro babilônico, eles estavam na Babilônia, eles falavam em aramaico. Porém, pessoal, algumas palavras em hebraico começou a se perder. Então o que acontece? Isso aqui é um conceito histórico que você precisa entender antes de a gente conversar sobre isso. Então assim, o hebraico já era um idioma que estava começando a se perder com o tempo. Então o que aconteceu nesse período, né, pós-cativeiro babilônico? Eles tiveram a ideia de criar os sinais maçoréticos. Então, sabe esses sinais maçoréticos, né? A gente sabe que no hebraico, eu vou partir do pressuposto aqui que você nunca viu hebraico, e se você que já viu hebraico, melhor ainda, você já está mais familiarizado com o que eu estou falando. Em hebraico, pessoal, não existe vogais. Então, exemplo, você tem aqui, ó, por exemplo, nós brasileiros, né? A gente vê a palavra VC, a gente logo associa VC com você. É como se tivesse aqui o ozinho e aqui tivesse o E. Então, assim, em hebraico, pessoal, só tem consoantes, não existem vogais, beleza? Então, o que acontece? As palavras, pessoal, para não se perderem com o tempo, aí entrou uma galerinha lá, né, que são os maçoretas. O que eles fizeram? Eles começaram a criar os sinais maçoréticos. Esses sinais são representações das vogais. Para que eles fizeram isso? Para não se perder a pronúncia das palavras, beleza? Lá no ano 900 depois de Cristo, o que aconteceu? Os maçoretas, né, os copistas que a gente fala, né, os copistas, o que os copistas fizeram? Eles começaram a pegar o cano original da Bíblia, a Bíblia original mesmo ali, e eles começaram a colocar sinais maçoréticos. Para que eles fizeram isso? Para não se perder as pronúncias das palavras. Só que aqui, pessoal, entra uma coisa bem interessante. Os copistas, quando eles começaram a pegar o direto do original lá, o original arcaico lá, e começaram a fazer, né, a reescrita, o que os copistas fizeram? Eles modificaram algumas palavras, beleza? Os copistas foram lá, algumas coisas que eles acharam necessárias, eles foram mudando. Então, eu posso falar para vocês, pessoal, que pelo menos 5% do que a gente tem hoje de hebraico, né, da nossa Bíblia em hebraico, pelo menos 5% ali foram totalmente modificados pelos copistas. O versículo que a gente vai estudar hoje é um desses casos. O que acontece, pessoal? Então os copistas, eles foram lá, conforme eles iam pegando do hebraico, recriando a mesma palavra, porém com sinal maçorético, o que eles fizeram?
quando eles faziam essa alteração, pessoal, presta muita atenção no que eu estou falando, se possível assista 3, 5 vezes esse vídeo. Quando eles foram recriar essa palavra com sinal maçorético, o que o copista fez? Algumas vezes ele mudou alguma coisa. E quando ele mudava, pessoal, o que ele fazia? Ele colocava uma nota. Pessoal, é muito importante você prestar atenção nisso. Ele criava uma nota, tipo assim, ó, eu modifiquei isso e a parte modificada, né, a explicação original, você vai encontrar lá na referência do original, que é o texto canônico mesmo, que a gente não tem acesso. Então o que acontece? Um exemplo, o copista pegou esse texto em hebraico e ele modificou essa palavra. O que acontece? Ele pega essa palavra e ele põe uma referência de onde está a explicação dessa palavra. Pessoal, isso é um conceito histórico que, independente se você concorda comigo ou não do que eu vou falar agora, isso é história, isso não muda, beleza? Isso é fato. Os copistas, então, eles alteravam, vira e mexe, eles alteravam alguma coisa, por quê? Justamente para alguma coisa que eles não concordavam muito, né, do que estava no original, eles iam lá e mudavam. Geralmente essas coisas era para não profanar o nome de Deus, para não amaldiçoar a Deus, então eles iam lá e alteravam. Só que eles alteravam e colocaram onde que estava a referência original, beleza? Pessoal, isso é um conceito histórico para a gente ter na nossa cabeça aqui, para a gente entender agora o versículo, beleza? Vamos lá então, tendo em mente esse conceito, vamos estudar um pouco agora aqui o versículo, ó. Então, o livro de Jó, eu coloquei o texto aqui em hebraico para vocês, não coloquei o versículo todo, que não é o foco, mas pelo menos a parte mais importante, que é o objeto do estudo. Ó, então aqui, pessoal, tem a palavrinha aqui, ó, Mahazik, Betumaterra. Aqui entra a palavrinha agora, pessoal, ó, Barer. Então o que acontece, ó? O que a mulher de Jó disse? Então tá lá o versículo, né? E disse a mulher de Jó. O que ela disse? Ó, vamos lá. Mahazik, ainda você vai manter, né? Aqui tá o verbo manter. Aí o que ele fala? Manter o quê? Betumaterra. Você ainda vai manter a sua integridade. Aí o que ela diz, pessoal? Barer. Barer, pessoal, é a raiz aqui hebraico para brahá, para bênção. Então, assim, o que ela disse? Abençoe ou amaldiçoe. Quem que ela quer para amaldiçoar? Elohim, Vamut. Então, abençoe a Deus ou amaldiçoe a Deus, a Elohim. E aqui está uma conjunção, pessoal. Isso aqui é um verbo conjuntivo. Vamut, mut é morrer. Então, abençoe o teu Deus ou amaldiçoe teu Deus e morra. Pessoal, essa palavrinha aqui, ó, barer, essa palavrinha barer, lá no dicionário James Strong, qualquer outro léxico hebraico que você for pegar, lá no dicionário James Strong, na referência 1288, o que quer dizer barer? Pessoal, a palavra barer significa ajoelhar, bendizer, abençoar e também amaldiçoar. É aqui que a maioria dos estudantes de hebraico pecam, pessoal, e acabam errando. Fala, não, Moisés, quando o camarada, né, escreveu lá, foi a tradução, a palavra ali era barer, era bênção, não era amaldiçoar, estava falando para abençoar. Pessoal, a gente poderia morrer o estudo aqui, ó. Fala, não, realmente, não é amaldiçoe teu Deus e morra, é abençoe teu Deus e morra. Por quê? A palavrinha é barer. Porém, pessoal, lembra que eu falei que é importante a gente saber o contexto histórico? O que acontece? Os copistas, quando foram pegar esse daqui, ó, esse versículo aqui, e foram fazer a reescrita, né? Porém, o que eles fizeram, pessoal? Eles, em vez de colocar a palavra amaldiçoar, que realmente a palavra ali é amaldiçoar, o que eles fizeram? Eles colocaram a palavra barer. E como que eu sei dessa informação, pessoal? Porque nos escritos canônicos originais e nos livros dos copistas, o que tem? Ele faz uma referência desse versículo. Lembra que eu falei que eles colocavam uma amarração? Um exemplo, a explicação desse versículo você vai encontrar na referência tal, tal, tal. Quem lê um pouquinho a Bíblia aí, né, tem a Bíblia de estudo, sabe que são as referências, né? Onde que está a explicação daquela palavra, daquele versículo. Então o que acontece? O copista, quando ele estava passando para cá, ele fez lá a escrita dele. Essa palavra barer, pessoal, que é bênção realmente, ele colocou uma observação. A explicação dessa palavra vocês vão encontrar onde? Aqui, ó. Jó, capítulo 3 e versículo 1. Então, olha que legal, pessoal. O copista mandou a pessoa que chegou nesse versículo ir lá para Jó, no capítulo 3 e versículo 1. E a palavra que está ali, pessoal, é a palavra kilal ou kalal, depende do tempo verbal dela, que significa amaldiçoar.
Ali a Bíblia fala que Jó ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Pessoal, a palavra amaldiçoar ali, que Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu, é kilal, ou kalal, dependendo do tempo verbal que tiver. Então aqui, pessoal, ó, então olha que legal. A explicação desse versículo está em Jó capítulo 3 e versículo 1. O que o copista estava querendo dizer com isso? Ó, pessoal, eu substituí a palavra maldição por a palavra bênção. Olha que legal isso aqui, ó. Então a palavra quilar, pessoal, é amaldiçoar, é o verbinho aqui, ó, amaldiçoar. E o que acontece? Outra vez você vai encontrar também a palavra amaldiçoar aqui, ó, em Jó, capítulo 3 e versículo 8. E o que acontece aqui, ó? A palavra aqui, pessoal, para amaldiçoar vai ser arar. Arar vai ser amaldiçoar. Então a gente tem essas duas palavrinhas aqui, ó, para a maldição. A gente tem a primeira palavrinha, que é a palavra kilal, e a segunda palavrinha, que é a palavra arar, que é para maldição. Agora, pessoal, que entra o pulo do gato aqui, né, onde que dá uma confusão. Beleza, Moisés, a palavra kilal é para maldição, a palavra arar também é para maldição. Perfeito. Pessoal, agora veja bem, essa palavra aqui, ó, barer, ela também é usada para maldição. Aqui em Jó, no capítulo 1 e versículo 5, a mesma palavrinha, pessoal, que vocês estão falando aqui que é bênção, né, que é só alegria, bênção, abençoe Deus e morra, essa mesma palavra, pessoal, a mesma palavrinha está sendo usada agora para maldição. Você está entendendo como você não pode falar, não, Moisés, a palavra ali é bênção. Tá, ela é bênção dentro de um contexto. Agora aqui, essa mesma palavra, Jó 1,5, está falando sobre maldição. E o versículo eu vou ler para vocês aqui, ó. E sucedia, pois, que, decorrendo o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó, olha o que Jó fazia, pessoal, e santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos os filhos. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso? O Jó, ele oferecia sacrifício para Deus em expiação pelos pecados dos filhos. E ele dizia no seu coração, vai que os meus filhos blasfemaram contra Deus, ou vai que meus filhos amaldiçoaram a Deus. E qual que é a palavra aqui para maldição, pessoal? Aqui, ó. Essa daqui. A palavra aqui que está em Jó, no capítulo 1, versículo 5, não é calal, não é arar, mas sim a palavra para bênção. Faz sentido, pessoal, eu traduzi a palavra aqui de bênção, nesse contexto de Jó, faz sentido Jó oferecer sacrifício e holocausto pelos seus filhos, se os filhos dele estivessem bem dizendo a Deus, adorando a Deus? Não faz sentido, pessoal. Por isso que eu estou querendo dizer para vocês, nesse contexto aqui, Jó oferecia sacrifício porque sabia que os filhos talvez estivessem amaldiçoando a Deus. Só para a gente facilitar aqui, pessoal, o copista, quando ele faz, né, a referência, que a explicação desse versículo está nesse, o que ele estava querendo dizer, pessoal? Que ele usou de eufemismo. O que é o eufemismo, pessoal? É quando eu tento suavizar o discurso. Um exemplo, sabe quando você vai no velório, né? Ou sei lá, algum amigo morreu, aí você fala, tal pessoa partiu para o Senhor, tal pessoa não está mais entre nós. Pessoal, na verdade, isso é eufemismo. Por quê? Na verdade, a pessoa morreu. Então, quando eu falar, tal pessoa partiu, tal pessoa não está mais entre nós, o que eu estou querendo dizer? Eu estou suavizando o discurso. Mas, na verdade, eu poderia falar, a pessoa lá morreu, bateu as botas, morreu. Isso é o literal. Agora, quando eu uso alguma coisa para suavizar essa palavra bruta, aí a gente entra aqui, ó, eufemismo. O copista, ele deixa muito claro que isso daqui, ó, é um eufemismo. Ele usou a palavrinha aqui, pessoal, para suavizar o discurso. Então ele, como um bom judeu, né, que é, ao invés de ele falar, a mulher de Jó amaldiçoou a Deus, o que ele colocou? Um eufemismo. A mulher de Jó abençoou a Deus, disse, abençoa teu Deus e morra. Só que aí ele explica isso depois no dicionário falando que é eufemismo. E ele também justifica falando que a palavra que está aqui, na verdade, é a mesma palavra que está aqui. Pessoal, eu espero que vocês tenham começando a entender o que eu estou querendo dizer. E, na verdade, muitas pessoas entraram nesse vídeo, talvez, vão sair até um pouco meio bravo, né? Fala, pô, eu tava louco para falar que a mulher de Jó abençoou a Deus e morra, né?
mandar para os amigos no WhatsApp, tudo. Mas na verdade, pessoal, a mulher de Jó realmente falou: amaldiçoa o teu Deus e morra. A gente tentou suavizar o discurso, né? O copista tentou amenizar um pouco esse discurso, colocando a palavra barer. Porém, a palavra que está ali é a palavra quilal. Amaldiçoe teu Deus e morra. O copista, quando ele teve, eu não sei qual foi a real intenção dele, mascarar isso. Talvez, pessoal, seja para não incentivar as pessoas a amaldiçoarem a Deus. Talvez foi para incentivar as pessoas, principalmente nos tempos bíblicos, né, naqueles tempos bem mais antigos, a não profanar o nome do Senhor de uma forma de maldição. Tanto é que lá em Levítico fala que a gente não pode amaldiçoar o nome de Deus. Então o copista falou, bom, não pode amaldiçoar o nome de Deus, ainda mais uma mulher, né, naqueles tempos, amaldiçoar o nome de Deus. Então ele meio que fez o quê? Eufemismo. Ele pegou e substituiu a palavra por abençoe essa mulher, né? Colocou aqui o versículo, ó, abençoe esse Deus e morra. Mas a explicação dessa palavra, o copista deixou referência apontando para Quilala. Beleza? Então vamos lá, né? Respondendo a pergunta, Moisés, a mulher de Jó pediu para ele amaldiçoar Deus e morrer? Pessoal, sim, pediu. Se eu fosse pegar só o versículo em hebraico, não, eu peguei só o versículo em hebraico, eu ia falar que não. Porém, sem o contexto histórico, eu vou cair nessa pegadinha, né? Vou falar, não, mas essa palavra aqui é abençoar, abençoe a Deus e morra. Porém, pessoal, com o contexto histórico, a gente consegue entender que realmente a mulher de Jó falou, amaldiçoe teu Deus e morra. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi um vídeo, talvez, né, se não era isso que eu estava esperando ouvir, mas é isso realmente que aconteceu. Fechou? Então, se você ainda não é inscrito no canal, pessoal, se inscreva no canal e deixe seu comentário aqui, o que você gostaria de aprender. Coloque um versículo aqui que você gostaria que eu fizesse uma exegese desse versículo para a gente estudar junto, beleza? Então, coloque os versículos aqui embaixo e nos próximos vídeos a gente vai fazer os vídeos falando um pouquinho sobre esses versículos que vocês colocaram aqui embaixo, beleza? Lembrando, essa aqui é uma sugestão de um aluno que está lá no nosso curso de SAD. Então, se você ainda não se inscreveu para o curso de SAD, pessoal, vou deixar o link aqui embaixo também. Lá no curso de SAD são mais de 50 aulas lá de hebraico bíblico, cultura judaica, que eu tenho certeza que vai alavancar você ministerialmente falando e também melhorar aí pelo menos 50% aí a sua exegese bíblica, beleza? Então é isso aí, pessoal, a gente se encontra aí no próximo vídeo, se inscreva no canal e deixe seu comentário no vídeo, beleza? Até mais e tchau, tchau!